Será que o nosso mundo, cheio de sofrimento, foi o melhor que Deus, que é perfeito, podia fazer? Não é tal coisa extremamente improvável? O meu nome é Henrique Guerreiro e bem-vindos ao Mal por Mal, a objeção probabilística, com o Ruben Chama, no Razoavelmente. Falámos já sobre o mal causado pelas ações malignas das pessoas, o chamado mal moral, no primeiro excerto. Falámos também sobre o mal causado por doenças, catástrofes e outros fenómenos naturais no segundo, e concluímos que assim há boas razões para crer que não há uma incompatibilidade lógica entre a existência de um Deus perfeitamente bom e omnipotente e estes tipos de mal. Ou seja, que é possível que a existência de um Deus perfeitamente bom e omnipotente seja compatível, aconteça ao mesmo tempo que a existência do mal. Se quiserem podem dizer isto também desta forma: é possível que tenha sido um Deus perfeitamente bom e omnipotente a criar este mundo em que nós vivemos. Isso não é logicamente impossível. Isto responde completamente, precisamente, à objeção, que é a chamada objeção lógica do problema do mal, que afirma que é logicamente impossível um Deus perfeitamente bom e omnipotente a coexistir com o mal. Que de alguma forma as definições destes dois conceitos, Deus perfeitamente bom e omnipotente e a existência do mal, são logicamente incompatíveis. Mas hoje vamos falar sobre outra objeção potencialmente mais difícil de responder, em que o objetor não afirma que é impossível Deus e o mal coexistirem, mas sim que isso é muito improvável quando olhamos para o mundo em que vivemos e todo o sofrimento, diz o objetor, aparentemente desnecessário que esse mundo tem. Portanto, o excerto de hoje vai ser curto e pretende averiguar precisamente se o que observamos nos permite concluir, o que observamos no mundo, nos permite concluir que é improvável que este mundo tenha sido criado por um Deus perfeitamente bom e omnipotente. Agora há uma objeção, e eu pessoalmente a primeira vez que eu ouvi este tipo de argumento de resposta. Foi uma objeção que me apareceu na cabeça e que me fazia muita confusão no início e demorei algum tempo até me convencer que não era uma objeção assim tão forte. Que é, bom, nós estamos aqui a dizer que é possível que não exista uma incompatibilidade lógica entre, ou melhor, estamos a dizer que não existe uma incompatibilidade lógica, certo, porque é possível que Deus exista da forma como nós o entendemos e o mal exista da forma como nós o vemos que existe. Mas nós não estamos a dar nenhuma probabilidade, quer dizer, nós não estamos interessados em o que é que podia acontecer, nós estamos interessados no mundo que nós temos efetivamente. Qual é que é a plausibilidade desta espécie de modelo em que Deus está a criar o melhor mundo possível, e sacrificou algumas coisas, havendo sofrimento em nome de um bem maior. Sim. Mas, por exemplo, se Deus pudesse ter criado um mundo muito melhor do que este, que não tivesse, ou pelo menos igualmente bom, mas que não tivesse todo este sofrimento, ou seja, que o bem maior fosse pelo menos igual, mas que não tivesse peste, não tivesse holocausto, não tivesse cancro, não tivesse outras doenças horríveis, se nós conseguíssemos provar isso, então sabíamos que o modelo, este que eu estou a chamar modelo, no caso do mundo atual não se aplicaria, porque certo, o mundo atual já não seria o melhor. Portanto, este julgamento probabilístico parece importante, ou seja, não é suficiente a dizer talvez seja possível que estas duas coisas sejam verdade, mas interessa-me saber, então, no mundo atual, qual é a probabilidade de efetivamente Deus existir dado o mal que nós vemos. E essa probabilidade, para algumas pessoas, parece ser superior a zero, no sentido em que é uma coisa possível, mas parece ser um número muito pequenino e, por isso, muito implausível. Ou seja, como é que tu agora responderias, no fundo, a aumentar a dificuldade do desafio? Ou seja, eu não estou só satisfeito em saber que estas duas coisas não são incompatíveis, que a probabilidade, se quiserem, delas serem as duas verdade não é zero. Eu estou interessado em que a probabilidade delas serem as duas verdade no mundo que eu estou a observar, onde eu vivo, que é isso que me interessa, é suficientemente alta, digamos, maior que 50%, para ser plausível eu acreditar que estas duas coisas, ou seja, Deus existir e o mal que eu vejo, são reais ao mesmo tempo. Bem, essa é uma pergunta bastante exigente. É verdade.
Eu acho que a partir das premissas, esta questão fica... perde um pouco a sua força. Em que sentido? Que se Deus existe, é todo poderoso e é perfeitamente bom, não poderia ter havido outro mundo igualmente bom sem o sofrimento que a existência da peste negra, ou cancro, ou similares causaram. Até porque sem a peste e sem o cancro, ou sem algum deste tipo de sofrimentos, não seria apenas um mundo igualmente bom, mas seria um mundo melhor. Não é? E como diria o Leibniz, um matemático por excelência, Exatamente. Este é o melhor dos mundos possíveis. Ou, com a devida modéstia, eu preferiria dizer, este é pelo menos um entre vários mundos possíveis exatamente bons na mesma medida. Portanto, não significa que é perfeito. Isto às vezes é uma má interpretação. Foi uma má interpretação, inclusive, de quem? De Voltaire, de quem falei há pouco, que ridicularizou muito esta ideia do melhor dos mundos possíveis. Não é perfeito. Mas parece-me, e não é perfeito não por causa de Deus, mas por causa de tudo aquilo que ainda agora falámos. Parece-me que em termos de possibilidade não seria possível um mundo atual melhor, porque isso seria negar uma das premissas que aqui definimos, que é a bondade de Deus ou a sua omnipotência, o que não é logicamente necessário. Se me permites acrescentar um bocadinho à tua resposta. Favor, por falar de probabilidades, tu melhor que eu. É, do género, eu acho que tu respondeste aqui de uma forma um bocado mais, digamos, analítica, dedutiva, né? Dizer, bem, então, mas se Deus realmente é perfeito, então nós sabemos que se ele existir, de certeza que este mundo vai ser o melhor, né? Sim. Mas se eu pensar ao contrário, né? Se eu pensar, bem, eu não sei se Deus existe e sei que este mundo está aqui, então eu posso pensar ao contrário. Qual é a probabilidade de Deus existir sabendo que eu estou neste mundo? Que é basicamente equivalente a perguntar qual é a probabilidade deste mundo em que eu estou a ser o melhor. E as pessoas que dizem que acham que essa probabilidade é baixa ou alta ou o que for, eu acho que esse tipo de julgamento probabilístico simplesmente não é possível de fazer. Porque eu trabalho, pronto, em matemática, em informática também. Sim. E se nós fôssemos tentar calcular essa probabilidade, se é que isso sequer faz algum sentido, nós tínhamos de ter alguma espécie de modelo sobre o mundo, né? E o número de variáveis envolvidas neste tipo de processo em que nós estamos a pensar em todas as coisas que podiam ter acontecido é completamente absurdo. Portanto, nunca vamos ter, e muito menos só por intuição, digamos a olho, uma boa estimativa de se esta probabilidade é 50%, ou é 80%, ou é 20%. Porque um exemplo que eu às vezes dou, que é o seguinte, que acho que é importante falarmos aqui, não querendo estar aqui a fazer-me de convidado, mas não, isto é uma conversa, não é? É uma conversa, exatamente. Mas um exemplo que eu acho muito interessante é, nós sabemos que para a Segunda Guerra Mundial ter sido ganha, pelo menos como ela aconteceu, foi importante que o Winston Churchill estivesse vivo, não é? Sim. Mas para isso os pais dele tiveram de se conhecer, não é? É importante. E mais, quer dizer, imaginemos, e tiveram de acontecer outras coisas para que ele fosse biologicamente selecionado, etc. Mas vamos só pensar no caso na parte mais trivial. Eles tiveram de se conhecer. Eu por acaso não sei, mas era possível, se não acontecer com ele, certeza que há de ter acontecido com alguém importante, que eles se tivessem conhecido, por exemplo, num funeral. Portanto, para eles se terem conhecido, havia alguém que tinha de morrer. Quer dizer, se essa pessoa... Nós às vezes podemos dizer, bem, mas se esta desgraça não tivesse acontecido a esta pessoa que eu conheço, o mundo ficava exatamente na mesma. Mas isso não é bem assim, porque nós não sabemos as implicações das coisas. Quando começam a acumular, cria uma árvore, digamos, de acontecimentos de tal magnitude que nós não temos a mínima possibilidade, como seres muito limitados que somos ainda assim, de fazer qualquer tipo de estimativa sobre isso. Sim. Portanto, eu acho sempre que as pessoas, quando avançam a dizer que é implausível ou plausível que este mundo seja o melhor dos mundos possíveis, eu acho plausível que à luz do quê? Exato, eu acho que não há simplesmente informação, é uma limitação nossa para fazer esse tipo de cálculo e de julgamento probabilístico. Espero que tenham gostado desta curta discussão acerca da objeção probabilística
do problema do mal, que nos ajuda a refletir também sobre os limites da nossa compreensão e a imensa complexidade do mundo. Toda esta discussão tem sido focada na abordagem filosófica e argumentativa do problema do mal. No entanto, o que muitas vezes nós procuramos não é exatamente saber respostas para o porquê da existência do mal, como temos estado a discutir aqui, mas como lidar com o mal em si, em termos mais práticos, como resolver, digamos assim, o problema do mal. E isso é fundamental também ser discutido. Qual é que é a resposta cristã? Portanto, não agora sobre porquê é que o mal existe, mas que solução é que o cristianismo oferece para o problema do mal e como é que essa solução se compara às soluções oferecidas por outras visões do mundo, por outras cosmovisões. Este vai ser o tema da próxima e última parte desta série Mal por Mal. Portanto, fiquem atentos e até à próxima.